Tem uma foto aqui que talvez é muito estranha a gente usar dentro de uma igreja, né? Não sei se vocês sabem, mas a moeda de 500, né, ienes é a nota no mundo com maior valor monetário, né? O Japão tem isso. Mas, ultimamente, muitas pessoas, quando ouvem falar de igreja, de pastor, evangélico, crente, já tem quase que uma aversão. Porque nos nossos dias parece que crente, pastor, igreja evangélica está logo ligado a dinheiro e a safadeza, e a malandragem, a manipulação emocional. Parece que você vai para uma igreja, você tem medo de ir para a igreja, puxa, o pastor vai tirar o relógio, vai tirar a carteira, vai tirar meu carro, vai tirar tudo. Vou ser depenado. E as pessoas estão certas. Realmente, em muitos casos, está acontecendo assim. Por outro lado, tem muita gente também indo para a igreja por causa disso. Ou querem sair de uma situação complicada, ou querem aumentar a sua situação, as suas riquezas. Então a palavra igreja tem trazido aversão para as pessoas. E essa é uma estratégia que o inimigo de Deus achou que seria a melhor forma de criar problema. Tanto produzir uma imagem errada para que as pessoas ficassem bloqueadas quanto à mensagem do Evangelho, mas também produzisse uma atração errada para que as pessoas fossem até a igreja buscando algo totalmente errado. E pastores, ou mais lobos, né, se a gente podia dizer, estão inventando um monte de estratégias e oferecendo de acordo com o gosto das pessoas. E é interessante que Paulo ele não abre mão de falar sobre isso. E ele vai trazer para nós hoje, no final dessa carta, algo assim precioso. Eu espero que isso ajude você um pouquinho, né, a ver a riqueza com que Paulo traz para nós aqui. Dinheiro, ele foi inventado não desde o princípio, ele foi uma forma de depois para ser inventado para substituir um valor, substituir algum produto. Era uma forma que facilita as negociações e o comércio. Dinheiro é uma bênção de Deus. Verdade? É. Por representar bens, os bens são dados por Deus. Por exemplo, cada nota que a gente viu aqui, para cada 10 mil, uma nota para ser emitida, é necessário o Banco Central, não sei como que é chamado aqui, mas a Casa do Tesouro, o Banco Central do Japão, ter esse valor equivalente em ouro. Então, todo o país só pode emitir uma nota, e o número dessa nota, o valor dessa nota, equivalente à quantidade de ouro que ele tem. Então, se o Japão, de repente, comprar mais ouro, ele pode, então, emitir essa nota e fazer essa nota circular. Nenhum governo pode, assim, emitir nota e aí vai se enriquecendo sem esse lastro. Então, essa nota aí, 5 mil, representa 5 mil ienes em ouro que o Japão tem. Então, é uma representação, né? O dinheiro é uma bênção de Deus porque essas riquezas, ouro, as economias de todo o país, as economias pessoais, a fonte é Deus. Pois representa o que Deus nos deu através do trabalho, que é uma bênção de Deus, através de herança, né? Recebemos nossos pais, alguns de nós recebemos dívidas, mas a boa parte de nós recebemos bens, né? De repente você viveu a vida muito difícil quando seu pai, sua mãe morre, você recebe uma casa, então deixa de pagar aluguel, vai ter uma propriedade, recebe algum outro valor. Sustento, então você desenvolve algum tipo de trabalho, então alguém te sustenta, e de repente um presente. Então é bênção. Dinheiro não é maldição. Dinheiro é espiritual. É incrível, porque muitas vezes... Não, na igreja não podemos falar de dinheiro, porque igreja é espiritual. Dinheiro é material, é ruim, fede, é coisa maligna. Não, o dinheiro é espiritual. Mas o que a Bíblia fala aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É quando nós
tiramos Deus da nossa vida e colocamos o dinheiro como provedor de todo significado, de toda segurança, de toda satisfação, no lugar de Deus. Achamos então que nossos alicerces estão firmes por causa da quantidade, da capacidade financeira que nós temos. Então substituímos Deus e apegamos a isso e adoramos a isso. Vivemos para isso. Então aí que é perigoso. As bênçãos podem tirar o lugar de Deus em nosso coração. Não somente dinheiro, qualquer outra coisa. Qualquer bênção, talvez um corpo bonito de uma jovem, os filhos, um carro, ou um emprego, ele pode tirar o lugar que só pertence a Deus. É uma bênção, mas ele pode tirar o lugar que só pertence a Deus. Hoje, no texto que nós vamos ver em Filipenses 4, 14 a 20, nós vamos ver algumas dicas que Paulo dá, algumas reflexões que Paulo trouxe aos Filipenses, de como nós podemos frutificar através da generosidade. Vocês viram nos envelopes da nossa igreja aqui, o primeiro item que fala é que nossa igreja, deixa eu até ler aqui para não perder, eu trouxe até o envelope porque... Cadê ele? Está aqui. No Novo Testamento não existe a imposição da lei mosaica sobre os dízimos. Esse já é um princípio que já é muito diferente de todas as igrejas. Nós não encontramos no Novo Testamento, para essa época da igreja, para a administração da igreja, a imposição, a obrigatoriedade, a lei do dízimo. No Novo Testamento, a gente chama de generosidade, a oferta. Cada um contribui com aquilo que propôs no seu coração. Então, Paulo vai trazer para nós como que nós cristãos podemos frutificar, isto é, produzir frutos eternos, espirituais, através da generosidade, que na maior parte das vezes é através do dinheiro. Então, como que nós podemos usar o dinheiro para frutificar espiritualmente? Paulo, uma das coisas que a gente descobre na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, ele tinha feito 3 viagens missionárias, ele tinha implantado igrejas em várias regiões, cidades grandes, cidades pequenas, e nenhuma dessas igrejas, ele como missionário, como pastor dessas igrejas, ele exercia poder e controle sobre as finanças da igreja. Puxa, isso aí já destrói muitos impérios de igreja que nós encontramos hoje. Esse exemplo de Paulo, aquela comunidade, ela se reunia, ela via suas necessidades, seus propósitos, ela resolvia como ela ia contribuir, mas Paulo, apesar de ser o fundador, o implantador dessa igreja, não exercia poder e nem controle e não definia sobre essa igreja nenhum ato de autoridade para que como a igreja deveria investir esse dinheiro. Tem igrejas que toda o que é recolhido aqui, o pastor, vai na mão do pastor, ninguém fica até sabendo. E tem redes de igrejas que o dinheiro que é recolhido ali é arrecadado e dirigido a uma sede. Então a igreja fica com uma certa porcentagem e vai para uma sede. E o pastor local tem uma meta a ser cumprida, a ser batida. Gente, eu não estou inventando. Eu não quero falar mal dessas igrejas. Mas percebe como isso prejudica, né? Nós somos chamados para ser salvos. Deus nos buscou. Anunciando a mensagem do Evangelho, que Cristo morreu por nós, e ao crermos na mensagem do Evangelho, nós somos aceitos, nós somos perdoados, reconciliados, selados, e Deus nos convidou para pertencermos a uma família, ao seu povo. E essa família é para viver em comunhão, em santidade, buscando a edificação um dos outros, em momentos de adoração como esse daqui, com um propósito, conforme aquela música que nós cantamos. O propósito de proclamar, avisar outras pessoas que Cristo morreu por elas, que se elas crerem em Cristo, elas serão perdoadas e serão aceitas. E o convite para pertencer à família de Deus, para proclamar às outras pessoas. Então é um ciclo, como filhos de Deus. Paulo não poderia realizar o trabalho que ele fez, com a intensidade que ele fez e com a extensão que ele fez, se as pessoas não colaborassem, se as pessoas não entendessem o ministério dele.
não percebessem que aquilo era a vontade de Deus e como deveria ser aceito. Então Paulo nunca conseguiria ter feito o que fez, o evangelho nunca teria chegado a nós se pessoas não tivessem entendido o plano de Deus sobre a vida de Paulo, mesmo ele em perseguições e sofrimento e agora até na prisão. Mas houve pessoas que entenderam isso. E é o que nós vamos ver hoje no capítulo 4, versículo 14 a 20. Em primeiro lugar, nós começamos com o versículo 13, que é da semana passada, onde Paulo fala assim: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. No texto da semana passada, e eu recapitulei o versículo 13, parece que dá a impressão de que Paulo falou assim: pô, vocês não deveriam ter mandado a oferta, não. Eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Parece que Paulo está assim, quase que meio rejeitando o sustento. Tem muitas pessoas, e eu tenho que lutar isso comigo também, né? Não sei se você tem isso. Existe um certo orgulho em nós que algumas vezes a gente tem dificuldade de aceitar ajuda, de aceitar socorro, de aceitar um investimento que alguém está fazendo na sua vida. Parece que você não merece ir lá, ter o orgulho, você fala: puxa, mas não devo aceitar. Então, a impressão que nós temos, quando Paulo fala assim: eu sei viver tanto na fartura como quando estou de barriga cheia, que ele usa a expressão, dá a impressão que ele não está quase que rejeitando a oferta. Mas não é isso. O que Paulo está querendo dizer: olha, do meu lado eu vivo bem com Deus. Eu tenho o meu chamado, o meu ministério, a minha vocação, eu sei que eu devo obedecer a Deus com toda a situação. Então, independente se pessoas investirem ou não na minha vida, eu vou cumprir o meu ministério. Eu não vou fazer um biquinho: ninguém quer me investir na minha vida, eu vou fazer o biquinho e vou embora. Não. Eu levo a sério. Deus é a fonte do meu sustento. Então, mesmo eu vivendo contente em toda e qualquer situação e sendo Cristo é aquele que me fortalece, mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Se Paulo está falando que eles fizeram bem, então Paulo está aprovando a atitude que eles tiveram. Dizendo que aquela atitude ela foi boa, ótima e excelente. E quando Paulo fala assim: vocês fizeram bem em me ajudar, a ideia aqui é se associar comigo, em ter uma comunhão, uma parceria. Não somente Paulo e se vira. Paulo fala assim que aquela situação que aconteceu dos filipenses saberem que Paulo estava preso numa casa lá em Roma e ele precisava de recursos para manter essa casa e para continuar o ministério de pessoas visitando ele e ouvirem do evangelho, porque se ele não tivesse recursos, ele seria jogado numa masmorra. Então, eles entenderam que essa prisão, apesar de haverem muitas acusações, ainda fazia parte do plano de Deus, da permissão de Deus para Paulo estar ali. E Paulo nos dá essa informação, que através daquela situação dele estar preso, amarrado a um soldado romano, propiciou que esses soldados ouvissem do evangelho e levassem o evangelho lá na corte, lá do imperador. E muitos da família do imperador César, estavam ouvindo o evangelho. Então Paulo falou assim: eu fico contente com isso. É claro que eu não gostaria de estar numa prisão, numa casa, com limitações. Eu gostaria de estar nas praças, conversando, no mercado, era o que mais ele fazia em todas as cidades. É claro que eu não queria ter passado por uma viagem. Mas em todas as situações eu via a poderosa, a soberana mão de Deus em trazendo eu para cá. E Deus sempre fazendo com que as coisas e qualquer coisa contribuísse para não somente o meu bem, mas para o bem de outras pessoas que estão ouvindo, estão crendo em Cristo, estão sendo aceitas, estão mudando o seu destino eterno. Então eu sei viver contente em toda qualquer situação, porque eu sei o que está por trás, é Deus que está por trás, é Deus que me fortalece, é Deus que muda as situações para o bem das outras pessoas. Então, quando vocês estão me ajudando, é claro que vocês estão fazendo bem. E essa ajuda, Paulo fala assim, é uma associação, vocês se associaram.
Eu acho que essa palavra associação é bem clara para vocês. É quando duas pessoas vão montar uma empresa e cada um entra com a sua parte e ali então, de forma cooperativa, eles montam essa empresa e eles desfrutarão de todos os lucros e prejuízos, de todas as responsabilidades, de todas as penalidades, caso aquela empresa venha a sofrer. Então Paulo fala isso, não somente eles deram, Paulo, estão enviando aí e tal, tudo bem, não quero nem saber. Não, a ideia deles é que eles, ao ajudar, eles estavam demonstrando que eles estavam associando com Paulo. E eles fizeram isso não somente financeiramente. O irmãozinho daquela igreja de Filipenses, um homem talvez idoso, e por causa da viagem, talvez pegou alguma doença, alguma enfermidade, 1000 quilômetros de navio. Quando ele chega ali em Roma, ele adoece, ele quase morreu. Paulo avisou isso no começo da carta. Então, eles mandaram não somente recursos para Paulo se manter, mas mandaram um irmão para ficar um certo tempo ali com Paulo, consolando, ajudando, auxiliando, confortando, encorajando. Então, é uma igreja que ela tem uma visão, uma compreensão muito grande daquilo que é necessário para aquelas pessoas que estão trabalhando no reino de Deus. Então, inicialmente, é isso que a gente vê nesses 2 versículos. Era uma igreja que demonstra uma compreensão muito ampla e não somente mesquinha. Eu alistei algumas palavras aqui, em ordem crescente, em ordem de progresso, como que muitas vezes as pessoas se envolvem em ajudar, em cooperar com a obra de Deus, com o reino de Deus, com alguma entidade espiritual. Primeiro, algumas pessoas contribuem por causa de medo. Elas dão porque tem medo de que aconteça alguma coisa com elas. Fica apavorada. Mas se eu não der, daqui a pouco meu pneu vai furar, meu carro vai acidentar. Então, é uma forma de você contribuir para que haja uma proteção, o seu corpo fica fechado. Então, você vai ter livramento. Outras já têm uma compreensão um pouquinho melhor, dão por causa de temor. Eu tenho um temor, Deus é tudo na minha vida, Ele é o grande rei e tal, então eu vou obedecer a Ele. Então não há, muitas vezes, não há aquela alegria, somente aquela reverência, que é bonito. A pessoa entrega ali e vai assim, uma reverência, mas por causa da grandeza de Deus. Não é errado, mas é lá embaixo. Outras pessoas contribuem por causa da ganância, aquilo que eu falei um pouquinho. Ou eu dou para ter mais, ou eu dou para não perder. Ou para recuperar, para ter de volta. Então é uma barganha. Eu dou 10%, dou 20% e eu quero 90% em troca. Né? E uso até alguns textos que não tinha nada a ver para a igreja do Antigo Testamento. Então essa ideia da ganância. E isso daqui tem pastores e igrejas que perceberam esse mercado, estudaram o mercado e veem que o homem é ganancioso. Então a loteria funciona muito bem com isso. Então, se eu prometo alguma coisa, então as pessoas vão ver, então elas vão contribuir. Se elas não recebem, o problema está nela. Ela não creu. Ela não está dando conta. Então, a responsabilidade é sempre da pessoa. E Deus fica numa situação muito complicada diante dessas pessoas. Um progresso um pouquinho maior é a gratidão. É quando a pessoa olha para a sua vida e percebe tanta coisa boa, tanto livramento, tanta restauração, tanta coisa boa assim que acontece na vida dela, e a pessoa está alegre com Deus. Então ela contribui, ela oferta, ela participa do plano de Deus, porque ela está contente, ela está alegre, ela está grata a Deus. E um progresso maior é a pessoa que contribui, que participa, que se associa a algo espiritual, ao reino de Deus, por causa do amor. Ela ama a Deus. Independente de toda e qualquer situação. Está desligado o som, não tem problema. De qualquer situação. O amor por dela é tão grande, a compreensão que ela tem da pessoa de Deus, desde que é o Criador, que é o sustentador, que é o provedor, do amor derramado, é uma pessoa apaixonada por Deus. Então ela contribui com Deus. Esse daqui seria o maior nível, o nível mais alto. Mas tem um nível acima ainda, que é o nível da graça. Que é aquela pessoa que suplica, que implora a oportunidade de ajudar. No caso dos filipenses,
Eles suplicaram essa oportunidade para ajudar Paulo. Só que eles não tinham a oportunidade. Eles suplicavam, eles tinham os recursos, mas não tinham oportunidade. Porque estavam longe. Então, de repente, houve uma situação que eles puderam enviar essa ajuda para Paulo. Teve várias outras igrejas, como a igreja de Corinto, que eles tinham o recurso, mas não queriam aproveitar as oportunidades. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é essa compreensão. E quando você tem a disposição de envolver-se, de ajudar e contribuir, você tem que analisar a sua motivação. Se a sua motivação é medo, temor, ganância, gratidão, amor, ou o seu desejo de querer ter esse privilégio de adorar a Deus. Gratidão já é um nível muito elevado. Você está demonstrando gratidão. Várias pessoas na Bíblia, muitas vezes, foram curadas por Jesus, saíram tão contentes, esqueceram de voltar a agradecer a Jesus. É uma coisa boa. Amor é independente do que está acontecendo, mesmo em situação difícil, você ama a Deus sobre tudo. Não importa, eu amo Ele. Eu sei quem Ele é na minha vida. E graça é quando você pede, implora o privilégio de poder participar do reino de Deus. Então, em primeiro lugar, essa questão da compreensão. Versículo 15. Olha o que Paulo fala. Como sabe, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente, quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez, e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Paulo tinha ido em várias igrejas, tinha dado a sua vida, noite e dia, com choro, com lágrimas, tentando trazer a mensagem do Evangelho, restaurando vidas. Algumas pessoas se envolveram, ajudaram. Muitas vezes, no caso de Corinto, Paulo era numa cidade grande, uma cidade próspera, as pessoas perseguiram ele, e ele não tinha recurso, estava sozinho ali. E ele foi fazer tendas. Aí encontrou um casal, Priscila e Áquila, para poder fazer tendas e se sustentar. E ele percebeu que havia tanta maldade ali naquela cidade, que mesmo aquelas pessoas crendo em Cristo, fazendo parte da igreja, ainda assim o coração não tinha sido transformado, e eles não tinham essa compreensão de se tornarem parceiros do ministério do reino de Deus. Então Paulo até evitou ser ajudado. Mas os filipenses, desde o momento que Paulo chegou lá, se lembra a Lídia? Ela já pegou Paulo, pega os seus companheiros, vão lá em casa, vocês vão ficar em casa, vocês serão alimentados, terão roupa lavada. Então, aquilo ali causou uma impressão e um estímulo aos outros irmãos para entenderem que Paulo servia ao reino de Deus e cooperassem, então, com aquela igreja. Depois, quando Paulo começou a anunciar que os crentes lá de Jerusalém, é muito distante, estavam com uma grande fome, essa era a notícia por todos os lugares. Esses irmãos aqui pediram: Paulo, como que a gente faz para ajudar aqueles irmãos lá? Eles não conheciam. E eles imploraram a Paulo. Então Paulo, naquela região lá, Paulo pediu para cada igreja se organizarem, juntarem, que ele com alguns amigos então ia levar essa oferta. E é o que aconteceu, Paulo levou essa oferta lá aos irmãos de Jerusalém. Uma coisa que a gente aprende aqui é que a relação, a associação com o reino de Deus, ele pode ser uma associação coletiva, como igreja. Mas se eu entro naquela questão de ser o amor, a gratidão, a graça, tem a ver com a relação mais pessoal, é a minha vida pessoal. Então a associação com Deus está relacionada a mim, não ao meu marido, a minha esposa, meu filho, meu pai. É uma relação pessoal minha. O que nós vemos aqui, que apesar de várias igrejas, da maioria das igrejas que Paulo tinha implantado, não tinham colaborado, os filipenses não foram desencorajados. Eles não esperaram alguém os estimular, alguém dar exemplo para eles. Eles tinham um apego tão grande, entenderam tão bem a mensagem de Paulo, compreenderam o reino de Deus, que individualmente cada um se associou ao reino de Deus. E como cada um, aquela igreja também teve essa associação coletiva. Então, algumas vezes a gente fica desanimado. Ninguém está dando, ninguém está fazendo, também não vou fazer.
E algumas vezes, porque os outros fazem, a gente também é encorajado. Então, nessa questão aqui, a associação ela é individual. É você e Deus. Não é pastor que deve manipular, ameaçar, manipular emocionalmente, de prometer coisas. A questão sempre deve ser a sua consciência, o seu relacionamento, o seu íntimo com Deus. Independente se você está sendo estimulado ou desestimulado por outras pessoas. Independente se ninguém faz ou está todo mundo fazendo. Então não seja levado com as outras pessoas, mas também não seja desestimulado porque os outros, que podem talvez mais do que você, que têm mais possibilidades, não estão fazendo. Faça você, é o seu relacionamento. É o relacionamento individual. Pastor não é sacerdote, não é um intercessor entre você e Deus. Você tem um relacionamento individual, direto com Deus. E aí, nessa relação, é que você vai conversar com Deus, você vai definir como que vai ser essa associação. Versículo 17. Paulo ele fala assim, eu encorajo vocês fizeram muito bem de me enviarem uma oferta, de me ajudarem. Vocês foram os únicos que me ajudaram, nenhuma outra igreja. Então parece que Paulo está assim, bajulando esses irmãos. Olha o que Paulo fala no versículo 7. Não digo isso, eu não estou bajulando vocês. Eu não estou assim levando vocês a si porque eu quero receber mais de vocês. Mas eu não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que vocês sejam recompensados por sua bondade. O meu alvo não é buscar ser ajudado por vocês. O meu alvo é que ao vocês fazerem isso, o crédito de vocês com Deus aumenta. Na Bíblia nós temos algumas coisas muito interessantes, né? Davi, quando era rei e era o general, uma vez ele saiu com vários soldados para uma guerra. No meio do caminho, alguns desses soldados estavam muito cansados, porque tinham que levar sacolas, alimento, armas, e nem todos têm o mesmo preparo físico. E chegou uma hora que, quando o exército de Davi olhou para algumas pessoas, falou, puxa, eles estão fraquejando, nem chegou para a batalha, os caras estão esmorecendo, já estão cansados demais. Então, o exército, Davi ali orientou, falando, vocês fiquem aqui cuidando dessas sacolas, do mantimento das malas. É uma grande responsabilidade. Nós vamos. Davi foi com seus soldados, venceu a batalha. Por causa de ter vencido a batalha, trazia os despojos, e quando estavam trazendo os despojos, alguns daqueles soldados que tinham ido com Davi, falaram, bem, agora a gente vai dividir os despojos. Mas os despojos só devem ser divididos para aqueles que foram lá na batalha. Esses daqui são fracotes. Esses daqui ficaram guardando as sacolas. Eles não devem receber a mesma proporção àquilo mesmo que nós recebemos. E Davi chamou, olha, vocês estão sendo perversos, vocês estão sendo egoístas. Nós vamos distribuir igual. Davi é tido um homem segundo o coração de Deus, porque ele vislumbrava isso. Davi falou, eles vão ter a mesma recompensa. Em Provérbios 11, 25, fala assim, aquela alma que dá de beber, aquela vida, aquela pessoa que dá de beber, nunca terá sede, será dessedentada, isto é, nunca terá sede. Agora, para nós aqui, você dá um copo de água, comprar ali numa máquina, dar aqui na igreja e tal, é muito fácil. Agora, naquela época, na região ali da Palestina, a água é ouro. O que o autor do provérbio está querendo dizer? Se você der algo que talvez você não tenha, algo que é só para você, algo que é precioso para você, que amanhã você não ter, se você der como sacrifício, custando muito caro, você nunca deixará de ter. Paulo, quando reúne os crentes de Éfeso e dá alguns conselhos para aquela igreja, para aqueles líderes, ele fala assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurada é a alma que dá
do que aquele recebe. E Paulo ele está falando no versículo 17: eu estou muito alegre por ter recebido, por ter sustentado, por tanta coisa, pela bondade de vocês. Mas nesse processo, vocês têm a mesma recompensa de Deus do que eu. Eu estou no campo batalhando, eu estou implantando igrejas, mas aquilo, o resultado, a recompensa do meu trabalho, está sendo dividida por Deus. Deus está dividindo também por vocês. Algumas vezes, isso é inevitável. Mas pessoas que estão na igreja, são simples e trabalham de lavar louça, alguma coisa assim, passar aspirador aqui e tal, falam assim: eu não vou ter a mesma recompensa que aquele missionário que está lá quase morrendo todos os dias lá no Afeganistão. Vai ter a mesma recompensa. E talvez, em alguns casos, até maior. Então, o que Paulo fala assim: eu aceito e eu estimulo vocês a contribuírem para o reino de Deus, se tornarem parceiros, por causa do crédito de vocês que aumenta diante de Deus. Por causa da recompensa que vocês terão diante de Deus. Então não é somente aqueles líderes, aqueles pastores, os que são adorados, são celebrados, que vão receber as recompensas, os resultados. O mesmo resultado que o pastor tem de levar alguém a Cristo, de ensinar a palavra, de transformar as vidas, esse resultado, a recompensa, é distribuído com todas as pessoas que estão envolvidas de coração no reino de Deus. E Paulo fala que além da recompensa, quando alguém usa de generosidade, frutifica na generosidade, esse processo é a adoração. É incrível, é meio difícil de entender isso. Como que a adoração a Deus pode ser feita através de um objeto que é muito usado no comércio, que muitas vezes até é sujo. Como que isso pode? Olha o que Paulo fala no versículo 18. No momento tenho tudo de que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram para Epafrodito. Não somente o dinheiro, mas também a pessoa de Epafrodito. Agora eu estou tranquilo. Então demonstra que Paulo estava numa aflição. Estava em grande dificuldade. E essa ajuda desses irmãos, essa compreensão que eles tiveram, e ter solicitado essa graça, trouxe muito alívio. Paulo fala assim: eu tenho até mais do que eu preciso. Outra coisa aqui, Paulo fala minhas necessidades. Deixa eu bater nos pastores atualmente. Né? Tem pastores que acham que necessidade é um apartamento com banheira folhada a ouro lá em Miami. Eu não estou brincando. É sério. É sério. Necessidades são necessidades. Jesus Cristo deixou bem claro aquilo que é necessidade. E Paulo fala que essa contribuição, aquilo que eu preciso, elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Então o que vocês fizeram é enviando dinheiro e ir para Afrodito para me ajudar, diante talvez das pessoas, foi até uma bobeira. Alguns acusaram que Paulo que só queria saber dinheiro, mas diante de Deus é como se vocês tivessem... Foi um culto que vocês prestaram a Deus. Um momento de adoração. Agora, Paulo vai usar uma linguagem do Antigo Testamento, de Gênesis 8 e de Levíticos capítulo 1. Como que eram os sacrifícios antigamente? Havia sacrifícios de remissão de pecado, de expiação de pecado. Quando você cometia um erro, uma falha, um pecado assim, você pegava, se você era pobre, você pegava um pássaro, uma pombinha, uma rolinha. Se você já tinha uma propriedade, você pegava a sua melhor ovelhinha, você caminhava, passava por dentro assim, do arraial, do povão lá que estava das cabanas, você passava lá no meio, você chegava lá, colocava, impunha suas mãos sobre a cabeça daquele animal e você degolava aquele animal. E daí você entregava o sacerdote.
Então você comunicava diante das pessoas que você tinha tido uma falha grave e você estava arrependido, e com aquele ato diante das pessoas e diante de Deus, você estava matando aquele animal tão precioso, tão bonito, e através dessa morte você seria aceito por Deus e a sua vida seria preservada. Você não receberia o castigo de Deus. Então eram momentos assim que eram terríveis, porque aquela tragédia foi causada pelo pecado. Mas tinha alguns momentos em que a nação de Israel estava bem, não havia pecado, estavam obedecendo a Deus, mas eles estavam tão contentes com Deus, eles estavam tão animados com Deus, que de repente eles levavam alguma coisa assim para Deus e ofertavam a Deus. Assim, sabe aquele momento que você quer dar aquele presente para aquela pessoa que você ama, você quer surpreender ela? Você quer dizer, olha, eu te amo, faz um mês que eu estou planejando qual o presente dar para você. Toma! É isso daqui. Então, é uma celebração de uma comunhão, de uma afinidade, de um amor, de uma intensidade de relacionamento, sem culpa, sem diferença. Então, de repente, uma pessoa quer surpreender a outra. E vários desses momentos, e Deus até orientava, olha, se vocês quiserem fazer isso, não faça com os pagãos. Então Deus falou, quando vocês quiserem fazer isso, eu vou aceitar só se for dessa forma. Então isso se tornava sacrifício de aroma suave, ou oferta aceitável e agradável a Deus. Então, o sacrifício era queimado, e aquilo chegava diante de Deus com um perfume. Porque naquilo ali estava o coração daquelas pessoas. Era uma declaração, era uma demonstração de o que Deus era para eles. E o quanto eles dependiam de Deus. O quanto Deus era estimulante para eles. O quanto eles estavam apaixonados por Deus. E Paulo fala então que essa ajuda que eles fizeram enviando para Paulo, para Deus é como se fosse um sacrifício aceitável. Aquilo chegou diante de Deus com um perfume. Porque primeiro, Paulo fala, eles ofertaram para Deus. E eu fui o beneficiário. O que aconteceu? Como que Paulo vai explicar melhor esse coração dos filipenses? Esse texto aqui me humilha. Ao mesmo tempo me encoraja. Veja aqui 2 Coríntios 8, de 1 a 15. Para essa igreja que atacava Paulo, Paulo trouxe salvação, Paulo trouxe transformação de vida, Paulo ajudou 2 anos e meio ali naquela cidade. Paulo teve que trabalhar, sentiu muita pressão, ninguém o socorreu, ninguém o ajudou. Até que chegou diante da Macedônia recursos que os irmãos de Filipenses mandaram para Paulo, então os amigos de Paulo, então Paulo se sentiu mais encorajado. E daí as pessoas, a gente tem que ajudar também. Paulo, não quero a ajuda de vocês. Então, para essa igreja, Paulo vai falar a respeito dos filipenses. Olha o que ele fala. Agora, irmãos, e ainda ele chama esse pessoal de irmãos corintianos. Queremos... Aqui, você é corintiano? Não, né? Não, você é palmeirense, né? Não. Ah, São Paulino. Cara, aqui. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. É Deus. Elas têm sido provadas com muitas aflições. Isto é, os irmãos, Deus tem feito algo tão espetacular na vida dos filipenses. E Paulo fala assim, e essa coisa espetacular é que, ao mesmo tempo que Deus está fazendo, é ao mesmo tempo que eles têm passado por muitas aflições. Mas a sua grande alegria. A ideia de Paulo sempre vai falar em Filipenses, alegrai-vos no Senhor. E a ideia aqui não é só estar dando risada, gargalhada. A ideia aqui, a alegria, é aquela se deleitando no Senhor, que o Senhor é tudo para eles. O Senhor é a salvação, o Senhor é a satisfação, é a segurança, o Senhor dá significado, é o Pai, é o Deus, é o Rei, é o meu conforto, é o meu refúgio. Então, eles se alegram, eles se satisfazem. Então, a abundante alegria que eles tinham no Senhor.
e a extrema pobreza. Como que o pobre pode ser rico? Eles conseguiam isso. Mas a sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. É como se fosse uma represa que a coisa foi enchendo, enchendo e passou por cima. Transbordou. Foi muito mais além. E versículo 3. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa própria. Ninguém os obrigou, ninguém os manipulou, ninguém cantou musiquinhas para que eles, de repente, ninguém os ameaçou, ninguém colocou medo neles, ninguém incentivou eles a fazerem por causa da gratidão. Não, foi algo deles. Não tinham recursos, tinham aflições, eram pobres, mas descansavam no Senhor. Eles nos suplicaram repetidamente, isso não foi uma só vez, o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Eles pediram várias vezes: Paulo, deixa a gente, como devemos fazer para eles contribuírem para com pessoas que também eram crentes lá em Jerusalém, que eles nem conheciam. Uma das coisas que a gente até orienta aqui na igreja, né? Quando alguém vier, tinha um camarada aqui em Osaka chamado Sérgio. Ele encontrar qualquer brasileiro, ou ele ia em igreja, ele sempre contava uma história, que veio fazer entrevista de emprego aqui e que não tinha recurso. E ele continuou por um bom tempo enganando a simplicidade, a generosidade dos cristãos. E até parece que ultimamente ele foi pego e foi deportado. Mas ele se aproveitou por muito tempo. Ele via uma carinha de brasileiro, ele já chegava, se aproximava e tinha a historinha completinha dele. Então a gente até orienta, né? Se você quer ajudar alguém, procura saber a história, como que é. O que está por trás? Você deve ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. É o que Jesus ensinou. Mas aqui, os filipenses, eles, por causa de Paulo, por causa da confiança que eles tinham em Paulo, por causa das notícias que eles tinham daquela igreja de Jerusalém, eles nem conheciam essa pessoa e pediam repetidamente para contribuir. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Então, eles, primeiro, antes de dar alguma coisa e contribuir, eles entregaram primeiro a Deus. Essa é uma coisa que a gente faz aqui na nossa igreja, que talvez você já viu Elisandro várias vezes falando. Se você não tem ainda uma experiência de salvação com Cristo, o momento de contribuição não é ainda para você. Não estamos barrando, não estamos impedindo. Mas Deus, Ele quer primeiro a sua vida. Ele quer primeiro te dar o perdão, a justificação. Ele é o primeiro a enviar. Ele tomou a primeira iniciativa de dar o seu filho, o seu filho primogênito, para morrer ali na cruz, para poder dar a vida eterna. Somente depois que você crê que você é justificado, que você é selado com o Espírito Santo, que você é aceito por Deus, tem toda a sua vida transformada, a partir dali você pode ter o privilégio de adorar a Deus com a sua vida e principalmente com as suas posses. Enquanto isso, infelizmente, talvez os seus recursos vão ajudar até um pouco a igreja, mas Deus não está interessado nisso. É uma palavra dura. É uma palavra muito diferente que a maior parte das igrejas usam. Mas essa é a verdade. Então, no relacionamento com Deus, primeiro, Ele quer que você se torne um filho dele. Que você tenha o problema da sua salvação eterna resolvido com Ele. Para depois você poder ser um adorador. E recursos financeiros ou bens, ele faz parte, eles só são aceitos por Deus se forem trazidos por adoradores, por filhos. Deus não aceita a adoração de alguém que ainda não é filho. É uma palavra dura, mas essa é a verdade. Por quê? Versículo 19. Olha o que Paulo fala. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre.
Eles deram, e Paulo agora intercede por eles. Paulo fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Isto é, o que Paulo está afirmando aqui? Essa adoração que foi através da oferta foi feita por filhos de Deus, por pessoas que creram em Cristo e tiveram suas vidas transformadas, que foram aceitas por Deus. Então eles se tornaram adoradores. E estando em Cristo, ao ofertarem para Paulo, eles primeiro ofertam para Deus. É como se os recursos deles estivessem passando por o banco celestial. E aí vão ser entregues para Paulo. E Paulo fala assim: ao passar esses recursos pelo banco celestial, esse banco aqui paga juros a quem doou. E Paulo fala assim: o meu Deus que cuida de mim, que eu tenho experiência, ele suprirá todas as suas necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Porque Deus vai querer ser glorificado através da sua vida. Ele cuida. Quais são essas riquezas gloriosas? Primeiro, é em Cristo Jesus. Não é coisa que nós merecemos. Então eu não contribuo para ser merecedor de algo. Eu contribuo porque eu sou um adorador e todas as riquezas em glória eu encontro em Jesus de graça. Por causa da misericórdia que Deus teve para comigo. E Ele me deu graça em Cristo. Então lá eu tenho tudo aquilo que é necessário para eu viver a vida com contentamento. Eu encontro paz, eu encontro perdão, eu encontro reconciliação, eu encontro segurança da minha vida eterna. Então, não somente isso, mas na maior parte das vezes eu sou agraciado por ter uma vida mais sossegada aqui. Mesmo que até os recursos materiais não sejam abundantes. Versículo 20: e agora toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. O grande perigo, até para aqueles que são salvos, ao contribuírem, ao fazerem isso, internamente, surgir alguma coisa na ideia de assim: como eu sou bom, essa igreja depende de mim. Todo esse processo aqui é para Deus ser glorificado. Por que essa adoração que envolve recursos materiais, ela é uma oferta e é um sacrifício, um aroma suave que chega diante de Deus? Porque é muito difícil quando mexe com essa área. Muitos de nós, até mesmo crentes fiéis, nós temos muita dificuldade, muitas vezes isso bate na nossa cabeça. E a gente racionaliza. Tem muitos pastores roubando, tem muita igreja ladrão, tem igreja que usam de forma errada. Sim. E você tem todos os recursos, se você está numa igreja séria, você tem todos os recursos para verificar como isso é empregado, como que isso é contabilizado. Então, se você está numa igreja, verifique, você tem esse direito. Mas não deixa de perder a bênção de adorar a Deus e de glorificar a Deus com seus recursos. Porque você tem uma recompensa. E aquilo que os seus recursos estão propiciando para que o evangelho seja, para que pessoas sejam alcançadas, as recompensas para as pessoas que estão trabalhando além, serão as mesmas recompensas que você vai receber também. Tem uma experiência no livro de Atos, que a igreja em Jerusalém estava com dificuldades. E Barnabé, judeu, tem muita dificuldade de abrir a mão, ele viu aquela situação, ele tinha um terreno lá em Chipre, ele foi lá, vendeu o terreno e deu para a igreja. A igreja falou: uau, o que o Espírito Santo está fazendo? Por quê? Esse sacrifício, ele só pode ser motivado, ele só pode ser direcionado pelo Espírito Santo. Ele só será aceito como sacrifício pelo agir do Espírito Santo na vida de Deus. Por isso que Paulo, naquele texto que falou de Filipenses, olha o que a graça de Deus tem feito lá no meio dos Filipenses. É Deus que estava fazendo aquilo. Então Deus tinha operado na vida
de Barnabé, mexido no coração dele, e ele diante daquilo lá, ele não pensou 3 vezes, ele tirou, vendeu e deu para a igreja. Ninguém obrigou ele, ninguém motivou, ninguém fez nenhuma manipulação com ele. Ele voluntariamente, no compromisso que ele tinha com Deus, ele fez aquela oferta. E um casal chamado Ananias e Safira, quando viram que a partir dali todo mundo falava, olha, você viu o que o Espírito Santo fez com Barnabé? Você viu que Barnabé foi usado pelo Espírito Santo? Todo mundo só falava em Barnabé. E Barnabé não estava preocupado com isso, porque ele sabia que era o Espírito Santo que tinha feito nisso com ele. Mas as pessoas começam a exaltar a Deus falando sobre tal pessoa. Pessoas vão exaltar a Deus falando da sua vida. Mas outras pessoas vão olhar para você. Se ela está sendo muito falada, se ele está sendo muito falado, eu também quero ser muito falado. Eu também quero ser falado que eu estou sendo usado por Deus. Que eu estou sendo um instrumento de Deus. E o que Ananias e Safira fizeram? Eles pegaram uma propriedade, venderam, ficaram com a metade, e aí eles quiseram dar a ideia para a igreja que eles também estavam sendo usados por Deus. Mas o que eles queriam era a glória para si. Os dois começaram a se aprontar. A Safira começou a se demorar, então um pouquinho lá com a maquiagem, com a roupa, porque não era qualquer dia, não era, né? Ela chegaria lá, todo mundo, estão chegando, eles venderam tudo, deram para a igreja. Só que a Safira demorou, Ananias não teve muita paciência e foi na frente. Quando ele chegou lá diante de Pedro, o Espírito Santo tinha orientado Pedro a revelar aquele embuste, aquela falsidade. E Pedro falou assim, por que encheu Satanás o teu coração para que você falsificasse a ação do Espírito Santo? Essa é a melhor tradução. Isto é, você provocasse a ideia de que era o Espírito Santo que estava fazendo isso. Porque o objetivo de Satanás é fazer com que a gente se orgulhe ou glorifique a ele. Então Satanás encheu seu coração para que você falsificasse uma atuação que não era do Espírito Santo. Por que aconteceu isso? E no mesmo momento ele morreu. 3 horas depois chega Safira, toda embonecada. E ela pensou que talvez chegaria lá e todo mundo estaria contente. Quando ela chega, parecia um clima de funeral. E aí Pedro faz a mesma pergunta e ainda fala, olha, estão aí aqueles que sepultaram seu marido. E ela também faleceu. Então essa questão de contribuição é algo sério. Temos que ter uma compreensão exata. Vamos dar uma olhada lá, Elise. Como nós podemos frutificar? Próximo. O resumo final. O próximo. Como que nós podemos frutificar genuinamente através da generosidade? Primeiro, ter uma compreensão exata, como que é, né? Se associando, então nós temos as mesmas recompensas de quem foi para o campo, ou quem está trabalhando mais à frente da igreja. É algo de adoração, então é algo entre eu e Deus, eu reconhecendo a grandiosidade, amor e a graça. E tudo deve ser voltado para Deus ser glorificado, e não eu. Algumas frases só para a gente terminar aqui. Nenhuma generosidade genuína deixa alguém mais pobre. Nenhuma. Se é genuína, não. Se é falsa, pode entrar no processo de disciplina, como foi Ananias. A riqueza divina está aberta para aqueles que amam a Deus e ao próximo. E o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. Então, é um encorajamento, é um entendimento, mas é também um alerta, né? Então, para que a gente seja encorajado, como os filipenses, em pobreza, que podiam ser desestimulados porque ninguém estava dando, mas com o objetivo claro de adorar a Deus. Então, o desafio é uma mensagem talvez dura, mas que a gente precisa saber para caminhar bem diante de Deus e todas as nossas ações chegarem diante de Deus como aroma suave, um sacrifício agradável a Deus. Vamos orar?